Prontinho, vamos lá. Bom, nós vamos entrar hoje num subitem aqui do nosso livro dos médiuns. Nós estamos na parte 2ª, Manifestações Espíritas, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, Ruídos, Barulhos, Perturbações. E agora no item 96, o fenômeno de aporte ou transporte, que é um dos fenômenos talvez mais raros que nós podemos considerar, né, em todo o acervo de fenômenos mediúnicos que nós podemos analisar, que nós podemos presenciar com a combinação, com o esforço do mundo espiritual. Kardec, no item 96, ele começa dizendo o seguinte para nós: este fenômeno só difere dos que tratamos acima pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos quase sempre graciosos e pela maneira suave e quase sempre delicada por que são transportados. Aqui no item anterior que nós conversamos, Kardec falava sobre os fenômenos que diziam respeito à elevação, que diziam respeito à movimentação de objetos, né, as casas assombradas que a gente tinha conversado. E aí então, analisando dentro dessa mesma categoria de fenômenos físicos, ele então teve ali a oportunidade de analisar também o fenômeno de aporte ou de transporte. Normalmente, quando a gente fala sobre transporte, há uma pequena confusão. Do que, filhinha? Não, já vou direto para lá, já vamos mudar de assunto. Tá bom dia, Florzinha? Então, quando se fala em transporte, normalmente a gente tem assim uma certa, acaba tendo uma certa confusão quando há, por exemplo, a ideia da emancipação do espírito, né, Brás? Quando a gente fala sobre viagens astrais, quando se fala sobre emancipação, sobre o espírito que se desloca de um local para outro, normalmente ele diz assim: olha, eu me transportei para aquele local. E aí então, quando se fala em fenômeno de transporte, a primeira ideia que se tem é exatamente essa, né, que o espírito, que o indivíduo se transportou. Então eu presenciei um fenômeno de transporte. A gente está pensando no médium que se desloca, num espírito que se desloca de um local para outro, fazendo as suas visitas e tudo mais. Só que, para evitar esse tipo de confusão, foi utilizada exatamente a expressão francesa, aporte, né, ou mesmo em inglês também aporte, que fala sobre essa ideia de você transportar um objeto de um local para outro através da assistência dos espíritos. Kardec lembrou aqui para nós que aquilo que foi observado por ele dizia respeito sempre a essa produção por intenção benévola, espíritos levando flores, levando sempre objetos que trazem um símbolo de paz, de harmonia, de amor e tudo mais, mas nós vamos ver a complexidade desse fenômeno com alguns relatos e algumas citações para a gente poder entender, né, que basta que o espírito tenha a capacidade de realizar o fenômeno, que ele se realiza. A intenção com que ele vai fazer já depende, né, do seu caráter, já depende da sua natureza. E continua para nós aqui então: consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Trata-se geralmente de flores, algumas vezes frutos, de confeitos, de joias, etc. Então aqui é interessante, né, ver que aquilo que Kardec observou eram apenas, né, esse tipo de fenômeno. No 97 ele continua dizendo o seguinte para nós: digamos logo que esse fenômeno é dos que mais se prestam à imitação e, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste, contra a trapaça, contra os truques. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação ante experiências desse gênero. Mesmo, porém, que não tenhamos de enfrentar um profissional, poderíamos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias é o caráter, a honestidade notória, o desinteresse absoluto da pessoa que obtém esses efeitos. Em segundo lugar,
no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Por fim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, o único meio de se descobrir o que houve de suspeito. Aqui um alerta que Kardec coloca no item 97, aliás, como todos os fenômenos que são estudados, principalmente naquela época, nós já conversamos sobre isso, a gente só reforça para dar aqui uma orientada, assistindo aos filmes da época, produzidos com um enredo que se desenvolve naquela época, no século XVIII, como por exemplo O Grande Truque, O Ilusionista, né, são dois filmes típicos que mostram exatamente o tipo de entretenimento que a Europa, de um modo geral, a França, a Alemanha, a Áustria, a Inglaterra, o tipo de entretenimento que eles tinham quando alguns mágicos, alguns ilusionistas alugavam teatros e faziam as suas apresentações. Aqueles truques fantásticos, né, que impressionavam ali os presentes, os assistentes, e não raras vezes, né, durante essas apresentações, fenômenos espíritas também eram incluídos, né, ali na programação daqueles ilusionistas, daqueles artistas, digamos assim. Então, no próprio filme que a gente viu, O Ilusionista, nós temos ali o protagonista do filme que trazia no palco o espírito da sua amada que havia sido assassinada, e também de outras pessoas, né, de um garoto que andava entre os assistentes e tudo mais, entre os presentes, né? Então isso mostra claramente como era naquela época. E a gente tinha, por exemplo, personalidades como o Sr. Douglas Home, que era um homem bastante conhecido no meio por produção de fenômenos que eram daqueles mais estranhos, daqueles mais espetaculares, e inclusive também sendo investigado, muitas vezes, por charlatanismo, exatamente porque não conseguiam entender como ele produzia, mas aqueles que eram os mais céticos diziam: eu não sei como ele faz, mas eu tenho certeza que é um truque. Então já via com aquela ideia, aquela imagem pré-concebida, para poder simplesmente rotular aquele que produziu o fenômeno de um charlatão, ou apenas de um chamado de prestidigitador, né, que era o nome utilizado para aquelas pessoas que tinham aquelas habilidades manuais de fazer essas mágicas de salões, como a gente vê hoje nos aniversários, como a gente vê hoje na televisão e tudo mais. Então, pelo fato desse tipo de comportamento, desse tipo de interesse ser muito presente naquela época, não é à toa então que Kardec traz para nós esse item 97. Quando ele coloca, é um fenômeno que se presta à imitação e, portanto, é necessário estar prevenido contra o embuste. É que então ele traz para nós esse alerta, aliás, como para qualquer outro tipo de manifestação mediúnica que é presenciada. Mas a gente sempre parte do princípio de que o fenômeno que nós estudamos, os fenômenos são fenômenos legítimos, tirando ali toda a precaução, toda a atenção necessária para evitar que haja essa confusão daquilo que é legítimo, daquilo que é apenas um truque. A gente fica apenas com aquilo que é legítimo, porque o fenômeno de fato existe. Ele vem sendo analisado já há muito tempo, não apenas, né, pelos espíritas que tiveram oportunidade de presenciar essas realizações, mas também pela própria parapsicologia, né? A gente faz, por exemplo, aqui uma pequena leitura de uma citação de uma pesquisa feita aqui na Wikipédia sobre o aporte, só para vocês terem uma ideia de ver que esse tipo de fenômeno não é apenas um fenômeno estudado por uma determinada escola, mas por outra também. E aqui diz o seguinte, então, na Wikipédia: o aporte em parapsicologia designa o alegado fenômeno. Quando se fala alegado, já mostra um certo receio, um certo cuidado. Designa o alegado fenômeno da passagem da matéria através da matéria. Estritamente, refere-se a um objeto material, nunca de grande tamanho, meio tijolo já é caso extremo, que atravessa a barreira física sem aberturas, como a saída ou entrada de objetos pequenos em receptáculos fechados ou selados, como paredes ou teto de um recinto, né, ou mesmo de um aquário, a gente pode pensar assim também. Na realidade, é um efeito de telergia. É um dos mais frequentes entre os fenômenos parapsicológicos, tantas e tantas vezes verificados em observações indiscutíveis de casos espontâneos e mesmo de experiências qualitativas.
O aporte é uma característica quase geral nos casos de poltergeist, também sendo frequentes os aportes de agulhas sobre o tecido epitelial e no tecido adiposo, que a superstição considera efeito de feitiço. Aí eles lembram aqui aqueles casos em pessoas que alegam terem sido vítimas de feitiços, de trabalhos, né, entre aspas, né, de magia negra e tudo mais, quando são detectados agulhas embaixo da pele ou dentro da gordura do corpo de um modo geral. Então, nesse caso, mostra exatamente ali a ideia desse aporte. Então aqui a parapsicologia também dedica uma certa atenção para esse fenômeno, exatamente porque ele já foi observado. Ninguém sabe como aconteceu, mas sabe que aconteceu. Tem pessoas que aparecem na televisão, teve um caso não muito antigo, acho que coisa do ano passado, se não me engano, em que uma pessoa fez ali uma radiografia e encontrou ali mais de 50 agulhas dentro do seu corpo. E aí então os médicos ficaram preocupados, sabendo se isso foi algum tipo de erro médico, foi algum tipo de acidente. A pessoa relatava simplesmente que nada havia acontecido de diferente, as agulhas simplesmente apareceram, né? Então esse é um dos casos que a gente começa a perceber, e tantos outros que são relatados também dentro desse meio. Então o que Kardec coloca para nós aqui é a atenção que nós precisamos ter para a existência do fenômeno e a forma como ele se realiza, mas sem tirar também a precaução necessária para evitar que sejamos vítimas de qualquer tipo de enganação, de embuste, né? A mesma coisa, né? O próprio Armando também já falou aqui que tirou, né? Ele mesmo já foi também, digamos assim, vítima desse tipo de situação, agulhas dentro do ouvido, né? Não se sabe como, não se sabe porquê, mas a coisa simplesmente aconteceu. E a pergunta é, né, por quê? Então, o que Kardec coloca para nós aqui, então, é a existência do fenômeno, e a gente vai, então, estudar, partindo do princípio de que o fenômeno é legítimo, que ele de fato aconteceu, e aí, então, descartando qualquer tipo de truque. Antes de começar a analisar, né, sei que foi real pelos pós-operatórios, né, me senti muito bem, né? Então, temos ali um detalhe interessante também para analisar. Então aqui, antes da gente começar a analisar o que Kardec coloca para nós, eu queria fazer a leitura para vocês aqui de uma ata, de uma reunião que foi realizada num grupo espírita, e esse texto foi publicado no livro Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, de Oswaldo Melo, publicação da Federação Espírita Catarinense. Então eu ganhei esse livro, comecei a fazer a leitura e ali vários relatos foram observados. Eu separei apenas aqui a página que dizia a respeito a esse tipo de fenômeno, mas temos ali vários outros que a gente pode utilizar no decorrer dos nossos estudos. Então aqui, trecho do livro então. A ata que vamos transcrever é anterior à que acabamos de transportar para essas páginas. Nela, porém, se alude a um fenômeno de transporte e outro já verificado, convindo assim que reproduzamos em segundo lugar. Eila. Aí então vou fazer aqui a leitura da ata para todos nós. Aos 18 dias do mês de março deste ano de 1935, na residência do Sr. Oswaldo Melo, na Rua Major Costa, número 6, nesta cidade de Florianópolis, às 7 horas da noite, realizou-se a sessão estando presentes os senhores, né, faz o relato aqui dos presentes na sessão. Abertos os trabalhos, mandou o guia do grupo que os presentes conversassem animadamente por espaço de 15 minutos e ouvissem rádio. Em seguida, a mesa movimentou-se sem que ninguém a tocasse. Postas as mãos dos assistentes sobre ela, comunicou-se um espírito que disse ter se efetuado um transporte durante aqueles 15 minutos. Todos duvidaram e o irmão Oswaldo disse que ali não estavam para serem mistificados, e continuando a falar com a entidade que se comunicava, disse-lhe: afirme em nome de Jesus que falas a verdade? O espírito afirmou categórica e positivamente. Mandou que se fizesse luz e declarou que a própria mesa iria indicar onde se achava o objeto do transporte, que era, acrescentou, uma flor em botão. Acendeu-se a luz. Todos retiraram as mãos de sobre a mesa. Ela caminhou por si mesma, estacou, levantou um dos pés e bateu com ele fortemente no assoalho. Todos foram verificar. Efetivamente ali estava, no lugar indicado pela mesa, um botão ainda fresco de girassol.
perguntado o espírito como efetuar aquele transporte, respondeu que havia retirado os fluidos do conjunto dos assistentes, se bem que entre esses houvesse um que possuía latentes as faculdades para esses fenômenos. Com esse fenômeno, é o segundo que já se obteve, sendo que a primeira vez foi transportado para o gabinete um parafuso pequeno e novo. Todas as portas e janelas estavam fechadas. O gabinete é forrado de tábuas, sem frinchas ou aberturas. Restabelecida a corrente, comunicou-se o espírito de José Fernandes, que fez a mesa girar sobre si mesma, caminhar, levitar e operar outros fenômenos, bem como o de acompanhar os passos das músicas diversas de que várias estações de rádio estavam transmitindo. Os irmãos Oswaldo Melo e Jaime Cardoso fizeram ao espírito perguntas mentais, tendo obtido respostas perfeitas, claras e inteligentes. Em seguida, foi a sessão suspensa na forma de costume. Aí segue então as assinaturas. O texto continua dizendo o seguinte: um dos argumentos, no caso aqui a publicação que veio aqui, né, o comentário que veio do texto, né? Um dos argumentos que se poderão armar os nossos detratores, no intuito de destruir as provas que aí ficaram, é de que o autor deste livro estava presente às sessões e que, sendo espírita, é suspeito, né? Pois é, a gente lembra aqui que, no caso, o dono da casa era esse senhor Oswaldo Melo, o autor do livro também esse senhor Oswaldo Melo, né, um daqueles que lavraram essa ata, também era esse mesmo indivíduo, e dessa forma, né, então a suspeita era, já que ele contou, já que ele falou, ele só pode ter inventado ali algum tipo de história. Mas aí o pessoal lembra, né, que uma ata foi redigida, foi ali registrada devidamente, e aí então torna-se um documento. Tal argumento, porém, não procede. Primeiro porque, presente que fomos às sessões, ainda as presidimos, fazendo tudo o que era possível fazer, a fim de que não houvesse motivos para dúvidas ou suspeitas. Além disso, a nossa presença tem a força de um testemunho, que julgo sério, dada a nossa conduta de homem e chefe de família, sobrecarregado de várias responsabilidades decorrentes de nossas funções públicas e de cultor de letras. Não é autobiografia. São palavras e explicações necessárias para aparar golpes que, por certo, serão desferidos. Não me iludo quanto à temerária empresa a que me arrisquei publicando este livro. Serei criticado e não é demais que me encourace desde já. Os dois objetos transportados em sessões diferentes, um parafuso pequeno e novo e botão de girassol, estão em nosso poder, conservados devidamente e à disposição de quem os queira ver. A gente lembra aqui que esse tipo de texto, de linguagem, é característica, né, da década de 30. Né? Podemos ali que é aquela época, né, em que a honra de um homem se encontrava no fio do seu bigode, né, como se dizia antigamente. Então, assim, a forma dele dizer que ele era uma pessoa séria, que era um pai de família, era um funcionário público, então ele tinha ali o seu caráter irretocável, né? Então, essas reuniões que eram registradas nesse grupo espírita, falavam sobre curas, falavam sobre psicografias, sobre efeitos físicos. E aí então nós trouxemos para vocês aqui esse registro que foi observado, as circunstâncias em que foram criadas, né, para que esse fenômeno acontecesse, de que forma que ele foi observado, a surpresa, a desconfiança daqueles que estavam presentes, né? A gente lembra aqui no início da ata que fala claramente ali que um dos dirigentes do trabalho desconfiou, inclusive do espírito que tinha dito que havia ali um botão num objeto presente na sala, e também ao receio da desconfiança daqueles que teriam contato com essas informações, para eles pudessem, de certa forma, né, se respaldar na legitimidade dos fatos, das testemunhas principalmente, né, dos relatos das testemunhas, e também da honra dos presentes ali. Né? E como registrar, pois é, Ju, né, nesse livro são várias atas que foram registradas pelo senhor Oswaldo Melo, que foram publicadas, que falam de suas reuniões. Eu não sei hoje como é que os centros espíritas se preocupam em fazer esse tipo de registro, se eles tinham intenção de fazer isso acontecer ou não. Eu não sei, né, Beth? Por acaso lá nas reuniões que você participa, são feitos relatórios sobre os trabalhos ou não? Ou simplesmente ele fica no grupo ali do que aconteceu? Você lembra? Vocês que trabalham em grupos mediúnicos, não são feitas, né?
que eu saiba não, né? Normalmente as atas são registradas, né? Nancy, lá no seu centro, também reuniões mediúnicas, são feitas atas dos trabalhos, né? A gente lembra que a Nancy ali é presidente do Centro Espírita lá no Paraná, né? Não tem necessidade, Ju, de argumentação. Quando você tem um documento e você registra, não importa se é uma reunião de condomínio, não importa se é uma reunião de uma empresa, e não importa se é uma reunião de centro espírita. O que importa é que você fez o registro. E fazendo o registro, você responde pelas consequências dele, né? Então é isso que importa para todos nós. E então, né, o que a gente viu aqui nesse relato é uma dessas situações. Um outro texto que vocês devem conhecer, que foi estudado pelo professor Hernani Guimarães Andrade, né? Ele foi um grande pesquisador, da doutrina espírita, desencarnou há pouco tempo. Então ele publicou, né, ele fez uma pesquisa de um trabalho chamado Poltergeist, ainda um mistério, né? Poltergeist, do alemão Polster significa ruído, Geist significa espírito, né? Então é um tipo de fenômeno sobrenatural que se manifesta deslocando objetos, né, e fazendo ali ruídos, né? Então na Alemanha isso foi observado, e aí então esse nome ficou registrado, conhecido em todas as línguas, como aqueles fenômenos sobrenaturais, né, que apavoram as pessoas, inclusive já virando filmes, né, também. Então, Poltergeist é ainda um fenômeno. Então esse texto foi publicado pelo, deixa eu pegar aqui o autor, foi o professor Hernani mesmo, tal. Então ele diz assim: que vem a ser um poltergeist? Não é fácil explicar o que seja um poltergeist. Para se ter uma ideia, daremos mais adiante alguns relatos sumaríssimos de fenômenos de poltergeist, extraídos dos arquivos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, o IBPP. Foi criado pelo professor Hernani Guimarães Andrade, e a gente tem ali vários trabalhos. Se vocês pesquisarem o nome dele, nós vamos ver ali vários temas que foram estudados pelo IPPB, não apenas na visão espírita, mas na visão científica, né, ou pelo menos na metodologia científica, para analisar esses fenômenos considerados até então sobrenaturais, né. E ele, sendo espírita, falava muito também sobre perispírito, falava sobre fenômenos e tudo mais. Então esse texto aqui foi extraído dos arquivos lá do BPP. E também ele foi publicado, segundo as referências bibliográficas, num jornal paulista, chamado Jornal Paulista, né, de 1972, e também num livro de HG, né, HG Andrade, de 88, também intitulado Poltergeist, algumas de suas ocorrências no Brasil. Então essas são as referências para a gente poder aqui fortalecer, né, ou sustentar a nossa ideia. O vocábulo poltergeist, de origem alemã, é composto por duas palavras germânicas: polter, batedor, brincalhão, galhofeiro, e geist, espírito, né? Então ali a gente tem duas definições diferentes, mas a mesma ideia. Esta designação é popular e originou-se da crença de que os fenômenos observados seriam provocados por espíritos desencarnados, espíritos desencarnados, duendes, demônios e outros seres incorpóreos. Modernamente, há uma apreciável parcela de parapsicólogos que atribui a determinadas pessoas vivas a origem dos fenômenos de poltergeist. No caso, aqueles que são os paranormais, né, ou chamados de epicentros dos fenômenos paranormais, né, parapsicológicos. Então, quando se fala epicentro, é aquela pessoa, né, em torno da qual os fenômenos acabam acontecendo, né, elas têm ali uma força mental bastante própria, então, conscientemente ou não, os fenômenos acontecem. Como a gente já viu, aquele caso do Rio Grande do Sul, daquela garota que produzia fogo espontâneo, né, a psicopirogenia, a psicocinesia, né, que os objetos voavam, o colchão chacoalhava e tudo mais, que eu já passei para vocês o vídeo sobre uma matéria produzida a respeito dela. Então, para os parapsicólogos, ela é um epicentro daqueles fenômenos. Para os espíritas, ela é uma poderosa médium de efeitos físicos, né, em torno da qual os fenômenos aconteciam de um modo não intencional, de um modo inconsciente. Ela simplesmente sofria. E a vida dela, pelo relato daquilo que é trazido para nós nessa reportagem, se vocês quiserem dar uma olhadinha na reportagem, vejam aqui no nosso site espiridige.net/mídia, www
spiridige.net/mídia. E vocês procurem ali então o programa, deixa eu ver aqui rapidamente, do ano passado. Depois vocês procurem aqui com calma, né, a partir de 2011, os fenômenos chamados, acho que Histórias Extraordinárias. Deixa eu pegar rapidamente aqui, Histórias Extraordinárias, do mês de abril e maio de 2011. Nós temos aqui o caso, que nós lemos aqui, o primeiro caso, do dia 16. Do dia 16, está aqui, ó. Em 1988, os poderes de uma menina no interior de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, tornaram-se manchete nacional. Leonice Fitz, então com 13 anos, movimentava objetos, provocava ruídos, estouros de lâmpadas, entre outros fenômenos. Recentemente ela faleceu e agora a mãe, marido e amigas contam como tudo aconteceu. E aqui tem um link para quem quiser depois assistir a reportagem. Bem interessante, uma série de reportagens feita pela RBS, que é parceira, né, colaboradora da Rede Globo no Rio Grande do Sul, né? Então, como eu colocava para vocês, isso pode ser analisado dentro de uma visão parapsicológica ou dentro de uma visão espírita, né? Não, mas nesse caso, Braz, o Quevedo, quando ele esteve lá, ele foi para desmascarar um caso. Eu lembro desse caso que passou, que ele até fazia parte do Fantástico, né? E nesse caso essa moça já tinha desencarnado. Mas ele estava numa casa em que pedras caíam e movimentos e objetos se movimentavam dentro da casa, e ele foi lá para desmascarar e pegou ali algumas pessoas jogando objetos só para poder provocar e chamar atenção. Eu lembro da opinião dele, mas nesse caso dessa moça, pelo que eu me recordo, ele não teve contato com ela para poder fazer nenhuma análise, né? Até porque as coisas aconteciam em 88, ele nem aparecia na mídia naquela época. Vamos em frente. Modernamente, há uma apreciável parcela de parapsicólogos que atribui a determinadas pessoas vivas a origem dos fenômenos de poltergeist. Tais indivíduos, denominados epicentro, seriam dotados de excepcional faculdade psicogenética. Em certas ocasiões, essa faculdade se exaltaria em virtude de algum trauma emocional e extravasaria suas energias em forma de ação física sobre objetos e suas adjacências, né? Esse relato, esse parágrafo, ele fala claramente daquele filme Carrie, a Estranha. Vocês devem se lembrar, né? E é então que uma moça que fazia parte do baile de formatura, daqueles bailes típicos americanos, e ela foi então humilhada por algumas pessoas e tomada por uma raiva muito grande, fenômenos começaram a acontecer em torno dela, e houve aquela carnificina, né, típico filme de terror adolescente para quem gosta. Então mostra exatamente isso, que algumas pessoas tomadas por algum tipo de aborrecimento perdem o controle de suas emoções, essas emoções então, isso, Carrie é estranha, exatamente essa, Wagner. E é então tomada por essa força emocional descontrolada, é capaz de produzir então alguns tipos de fenômenos. O Braz lembrou aqui que um padre em Louisiana, lá no estado de Goiás, foi exorcizar um espírito batedor em uma fazenda. Levou uma pedrada no bumbum e saiu correndo, né? Pois é, né? Se não tiver uma força moral, a coisa pega. Uma das características do poltergeist seria a repetição periódica dos mesmos fenômenos. Em razão disso, e tendo em vista a sua suposta causa psicogenética, os modernos parapsicólogos passaram a designar os fenômenos de poltergeist pela sigla RSPK, expressão em inglês Recurrente Spontaneous Psychogenesis, que é psicogenia, é psicocinesia, né? É recorrente e espontânea. Assim eliminou-se a conotação metafísica, segundo os parapsicólogos ortodoxos, embutida no vocábulo popular poltergeist, ou seja, quebrou-se então qualquer relação com fenômenos espirituais e mostrou apenas, pelos parapsicólogos, o fenômeno mental. Poltergeist do Paraguai, aqui então é o relato do professor Hernani que ele trouxe para nós. Em 28 de julho de 1972, o periódico de notícias da colônia japonesa, Jornal Paulista, publicou uma reportagem do jornalista Kazunari Akaki a respeito de um poltergeist em atividade no Paraguai, próximo à cidade brasileira de Ponta Porã. Os referidos fenômenos tiveram início em 1969 e vieram ressurgindo
periodicamente até julho de 1972, quando houve um novo e intenso surto de atividades. Este poltergeist manifestou-se no sítio do Sr. Katsumi Okabe. Aquela propriedade media cerca de 100 hectares e estava localizada em solo paraguaio, distante aproximadamente 20 quilômetros de Ponta Porã. Ponta Porã, no estado do Paraná. Os fenômenos constituíram-se inicialmente em movimentos, sobretudo aportes de objetos dos mais diversos. A natureza dos objetos transportados variavam desde pedras de diferentes tamanhos, pneus de caminhão, pedaços de trilho de aço, carrinhos de mão, rolos de arame, lata. Mato Grosso do Sul, obrigado então, Andréia. Mato Grosso do Sul, então, Ponta Porã. Isso, obrigado, confundi ali a lateralzinha ali. Rolos de arame, latas, garrafas, etc. Até aves, 2 papagaios que se achavam encerrados em gaiolas. O poltergeist do Paraguai, como designamos comumente, é um dos mais estranhos de nossa coleção. Suas características principais constituem do seguinte: sua atividade quase não cessava, permanecendo praticamente dia e noite. Notava-se apenas redução irregular de suas atividades por pequenos intervalos de tempo, durante os quais ocorriam algumas quedas de pedra, sumiços de objeto, etc. 2. A família do proprietário, o Sr. Katsumi Okabe, trabalhava no cultivo da terra, em plantação de tomates e outros tipos de hortaliças. Às vezes os tomates e pedras eram apanhados e atirados nos trabalhadores. Um dos empregados foi atingido no pé por uma pedrada. O ferimento mostrou-se mais ou menos grave. 3. Os objetos pesados eram transportados de forma misteriosa do pavimento térreo para o superior do grande barracão, onde dormiam os membros da família. A escada e a passagem que ligam os 2 pavimentos são estreitas, dando apenas para caber uma pessoa. Entretanto, eram transladados grandes objetos, bicicletas, rolhos de malhas de arame, sacos de mantimentos, bujões de gás, macacos de caminhão e outros mais. Tais objetos sumiam do lugar ocupado no piso térreo e iam aparecer no cômodo superior, causando grande trabalho para recolocá-los de novo nos antigos lugares, pois a passagem pela escada não era suficiente. Tornava-se necessário descê-los pela janela. Quando o repórter do Jornal Paulista esteve no local, ele fez algumas experiências para verificar a autenticidade dos fenômenos. Entre elas, ele obteve um cadeado novo, comprado por ele próprio, e uma corrente de ferro. Com esses utensílios, o Sr. Akaki, o repórter, prendeu 2 pneumáticos a um dos esteios do barracão, 2 pneus, na parte inferior. Assim, os pneus ficaram fortemente acorrentados e sujeitos ao esteio pelo robusto cadeado novo, cujas chaves foram guardadas no bolso do Sr. Akabe. O repórter saiu de perto dos pneus por uns instantes e foi ao quarto e foi o quanto bastou para sumirem dali e apareceram no cômodo superior. A corrente e o cadeado não foram mais encontrados em parte alguma. Esta teimosia do poltergeist em levar todos os objetos volumosos e pesados para o cômodo superior do barracão era uma de suas características típicas. Outros objetos de menor porte eram conduzidos a outros lugares inimagináveis ou sumiam misteriosamente para reaparecerem em condições e locais inesperados. Assim, por exemplo, balas e chocolates ganhos pela família e doados por visitantes, entre estes o cônsul japonês, depois de desaparecerem de dentro dos invólucros intactos, surgiam à noite e durante o dia, caindo aqui e acolá nos cômodos da casa, como se estivessem no teto. Latas de talco, garrafas de bebida, maços de fósforos, pilhas de lanternas e outros objetos costumavam colocar-se espontânea e inexplicavelmente sobre o tirante de madeira do telhado do barracão. No sítio achava-se um Jeep Toyota, modelo grande, com carroceria coberta. Quando o Jeep era acionado e davam voltas com ele ao redor do barracão, acontecia um recrudescimento dos fenômenos, talvez devido ao fluido do motor. Certa ocasião,
O jipe estava lotado e estacionado a uma distância cerca de 40 metros da frente da tulha, de uma tulha, que era um celeiro, né? Já de noite. As pessoas da casa e as visitas achavam-se reunidas na casa do Sr. Okabe, jantando em torno de 2 mesas, entre as quais havia um bujão de gás equipado, com um tubo longo, na extremidade do qual havia um lampião. De tempos em tempos, ouvia-se o ruído de uma ou outra pedra que inexplicavelmente surgia do ar a uma pequena distância do botijão e batia no mesmo. Uma das pessoas da família, mais habituada com os fenômenos, alertou os visitantes. Isso é sinal de que o poltergeist irá fazer algumas de suas brincadeiras. Não deu outra. Daí a instante, todos ouviam um tremendo barulho que assustou as pessoas ali presentes. Saíram munidos de lanterna. Atônitos, verificaram que o enorme jipe havia sido transportado e batera violentamente contra a tulha, vencendo os 40 metros que os separava daquele depósito. O trajeto era um declive e o jipe estava lotado, pesando cerca de 2.500 quilos. O mais surpreendente foi o fato de não ter deixado no solo as marcas dos pneus. Como seria transportado aquele caminho em ascensão até a tulha? O impacto foi tão violento que uma das pontas do forte para-choque de aço do veículo chegou a entortar. De onde teria sido extraída a energia para produzir tamanho trabalho? O jipe estava brecado e com a primeira marcha engatada. Ninguém ouvira qualquer ruído do motor, facilmente perceptível no silencioso ermo daquele sítio e tão próximo como se encontrava o veículo. Ter-se-ia dado um aporte semelhante ao ocorrido com os demais objetos trasladados de um para outro lugar do barracão? Mistério. Deixa eu ver aqui o tamanho do texto. Ele é um pouco longo aqui, para a gente poder analisar. Para quem quiser depois avaliar um pouquinho mais, é só escrever aqui, então só pesquisar nesse site, Poltergeist, ainda um mistério. Esse é o nome do artigo. E aí então vocês vão ver aqui depois o relato, como tudo começou, né, qual foi a origem desse fenômeno junto àquela família, algumas explicações e a conclusão, que foi que tirou aqui então o professor Hernani, que ele coloca o seguinte: por mais atraente e mesmo erudita ou científica que possa parecer uma hipótese explicativa para os casos de poltergeist, não basta que ele ofereça uma fórmula infalível para fazê-los cessar. É preciso que ela ensine também como produzi-los à vontade, pois há casos de poltergeist que costumam cessar espontaneamente, tão misteriosamente como começaram a ocorrer. Essa foi a conclusão que ele chegou. E aqui então, né, algumas leituras que foram sugeridas estão aqui relacionadas no nosso texto. Bom, feita aqui a leitura da ata e também desse relato que foi publicado nesse jornal em 1972, Kardec então traz para nós o seguinte texto, que agora começa a ter aqui uma definição, uma ideia doutrinária, que ainda assim merece uma atenção cuidadosa, porque algumas das passagens que foram colocadas aqui pelo Espírito, que traz esse esclarecimento, acabam sendo depois comprovadas que podem se realizar, apesar da negativa do Espírito, né? Só mais um relato para vocês. O professor Ernesto Bozano, italiano, viveu ali no final do século XIX, começo do século XX, escreveu um livro especialmente dedicado a esse assunto, que vocês podem encontrar na internet com facilidade. Então, Ernesto Bozano, o título do livro é Fenômenos de Transporte. Tá? Tem aqui então vários relatos que vocês podem analisar. E aqui ele coloca: extraordinários e comentados casos de transporte e de desintegração e reintegração da matéria. 1930. E tem aqui um pequeno conteúdo resumido. O ilustre professor e cientista italiano Ernesto Bozano estudou os fenômenos de transporte de objetos e pessoas através de longos anos de experimentação. A presente obra é o resultado desse criterioso trabalho de pesquisa. Fenômenos de transporte é, como outros livros do autor, um trabalho essencialmente científico. O fenômeno de transporte é um dos mais objetivos e também mais extraordinários de todos os fenômenos de além-túmulo. No decorrer da obra, Bozano relata uma série de fatos, todos eles documentados, comprovados,
capazes de enfrentar a crítica mais exigente, mais criteriosa. Então é só vocês acessarem a internet, procurarem por esse livro, Fenômenos de Transporte, professor Ernesto Bozano, né? E aí vocês vão ter um conhecimento também. E um outro caso que a gente pode lembrar também, que aqui no Brasil, o médium Carlos Mirabelli, que era um potente médium de efeitos físicos, assim como era o senhor Douglas Home lá no século XIX, também teve a oportunidade de não apenas produzir esses fenômenos de transporte de objetos, mas também de se transportar, né? Vai com Deus, Brás, até mais. Bom dia, pessoal que chegou. Mas também de se transportar, em alguns casos, surpreendendo as pessoas que estavam ali presentes, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, professor Ernesto Bozano, Carlos Mirabelli, professor Hernani Guimarães Andrade, são algumas das referências que a gente pode utilizar para ilustrar esse nosso texto. Vamos lá então, item 98. Feito, né, apresentado para vocês aqui algumas das experiências práticas que a gente viu ali relatadas, Kardec então traz uma análise dentro da visão mediúnica dos fenômenos de efeitos físicos. E a gente lembra sempre, né, que dentre os fenômenos nós temos ali duas categorias que Kardec utilizou para poder facilitar o nosso entendimento: os fenômenos de efeitos físicos ou os fenômenos de efeitos morais ou intelectuais. Ele chama tanto moral como intelectual esse segundo tipo de fenômeno. O primeiro é o fenômeno propriamente dito. O segundo pode ser isolado ou pode ser combinado com aquele primeiro, traz uma ideia, uma emoção para os presentes, né? Então, se por acaso eu pego uma mesa, eu sou um espírito, eu pego uma mesa e jogo em direção ao armário, e a pessoa vai lá e abre esse armário e encontra algum objeto que estava perdido, significa que eu, através dessa movimentação de mesa, indiquei para ela um local. Então significa que esse movimento foi inteligente. Agora, se por acaso eu simplesmente provoco a batida de uma janela para provocar um susto nas pessoas, nada tem de inteligente ali. O fenômeno simplesmente aconteceu. Então, tanto o intelectual como o fenômeno físico acontecem, que podem ser isolados, podem ser combinados, de acordo com a intenção do espírito, né? Então a gente não tem necessidade de separar categoricamente isso é isso, o outro é aquilo. De repente, com um objeto que cai, eu posso chamar a atenção de alguém para alguma coisa que estava acontecendo. Então, tudo isso se torna assim, muito subjetivo para cada caso. Então, o fenômeno do transporte, a teoria do fenômeno dos aportes e das manifestações físicas em geral, foi resumida de maneira notável na seguinte dissertação de um espírito, cujas comunicações trazem o cunho incontestável da profundeza e da lógica. Muitas delas aparecerão no curso dessa obra. Ele se dá a conhecer com o nome de Erasto, discípulo de São Pedro, e como espírito protetor do médium que lhe serve de intérprete. Então aqui estamos apresentando Erasto, que é um nome muito falado dentro da doutrina espírita, principalmente no estudo do Livro dos Médiuns, que vem aqui então, traz para nós aqui esse primeiro contato, né? Então, muito prazer, Erasto. Erasto, essa aqui é a JDE. Vai com Deus então, Serfal. Só para a gente lembrar aqui, o Erasto, aqui um resuminho para a gente poder reconhecê-lo, é um personagem bíblico do Novo Testamento e teria sido um dos cooperadores de Paulo. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 22, tem o seguinte para nós: e enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: Erasto ficou em Corinto e teve Trófimo doente em Mileto. No livro Romanos, na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículo 23, diz o seguinte: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Né? Então aqui, Erasto sendo citado algumas vezes, e aqui uma das ideias diz o seguinte, que pode-se afirmar que talvez Erasto ocupasse uma posição política de destaque em Corinto, né, lá na Grécia, já que é mencionado na Epístola aos Romanos como procurador da cidade onde Paulo escreveu a carta por volta de 57 da era cristã. Então, isso aqui é Erasto, que é uma das grandes referências para o estudo da mediunidade dentro da doutrina espírita. Vamos lá, então. Aqui ele traz a seguinte comunicação. A gente vai fazendo aqui a leitura, ela é um pouco longa,
Mas é muito mais interessante a gente pegar aqui o relato na sua íntegra, né? E qualquer coisa a gente faz aqui as nossas interrupções. Diz o seguinte então Erasto: é indispensável para obter fenômenos dessa ordem dispor de médiuns que chamarei de sensitivos, ou seja, dotados no mais alto grau de faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável por meio de certas vibrações, projeta profusamente ao seu redor o fluido animalizado. Aqui a gente fala dos médiuns de efeitos físicos, ou mesmo de médiuns que também são considerados médiuns intelectuais, que não têm uma resistência para a produção desses fenômenos. Tem pessoas que são médiuns que, mesmo presentes, Kardec fala sobre a potência dos médiuns, né, um pouco antes, no capítulo que a gente já estudou, ele diz que tem médiuns que são mais potentes do que os outros. Uma criança, por exemplo, que pode ser considerada uma médium de grande potência, é capaz de produzir fenômenos que 20 outros médiuns juntos não são capazes. E exatamente essa é a ideia, a teoria que Erasto traz para nós, falando sobre essa facilidade da excitação do sistema nervoso para a doação desses fluidos, fluido animalizado, que somente os encarnados possuem, que a gente chama então de ectoplasma. Então tem aqueles médiuns que doam isso com facilidade, conscientemente ou não, como a gente já viu Carlos Mirabelli, como a gente viu Douglas Hume e tantos outros médiuns. E aqueles, né, que são, né, ou mesmo médiuns de efeitos intelectuais, que têm uma facilidade muito grande de captar o mundo espiritual, como era o caso do Divaldo, como era o caso do Chico, né, e tantos outros médiuns que facilmente captavam, né, viam, ouviam, percebiam, escreviam, ou permitiam a escrita de espíritos também sem muita resistência, enquanto outros médiuns são muito restritos para determinados tipos de trabalho, né. Então, essa excitação do sistema nervoso que há médiuns que são mais sensíveis e outros menos sensíveis. Continua para nós aqui. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor emoção, a mais leve sensação que a influência moral ou física, interna ou externa sensibiliza, são as mais aptas a se tornarem excelentes médiuns de efeitos físicos, de tangibilidade e de transporte. Né? Tangibilidade, tangível, aquilo que pode ser tocado, palpável. Né? Então, materialização de objetos, materialização de espíritos, fenômenos de aporte ou de transporte, como queiram. A necessidade, então, de médiuns que têm uma capacidade de uma grande doação de fluidos sem muita resistência. Então, mesmo consciente ou inconsciente, o espírito simplesmente consegue provocar nele essa doação, coleta, então, se mistura com esse fluido, e aí, então, o espírito pode, por exemplo, como a gente já viu, jogar um objeto, tocar no rosto de uma pessoa, bater nela, como a gente já viu o caso, né, do espírito de Castelnaudary, né, um relato lá do livro O Céu e o Inferno, e tudo mais. Então, esses médiuns precisam ter essa sensibilidade muito grande e não ter nenhum tipo de resistência para que o espírito possa utilizar dos seus fluidos para a produção desse fenômeno. Então, há casos em que, como a gente viu naquela ata, lida sobre aquele fenômeno de transporte, o espírito disse o seguinte, disse o seguinte, que fiquem durante uns 15 minutos conversando, ouvindo música, todo mundo relaxado e tudo mais. Passado esse tempo, o fenômeno foi então detectado. E aí, então, a ideia é, por que esse tipo de sugestão foi dada? Exatamente para que não ficasse na expectativa do acontecimento do fenômeno. Porque até mesmo essa expectativa pode fazer com que aconteça. Pode fazer com que haja um bloqueio, uma resistência para a sua produção. Aquelas pessoas que vão desconfiar do fenômeno podem atrapalhar por uma vibração negativa, uma vibração contrária, refratária, que acaba provocando no ambiente. O médium, de certa forma, também com essa expectativa, com a ansiedade, será que vai funcionar, será que não vai funcionar e tudo mais. Então, ele estando relaxado, ele ficando à vontade, distraído, se torna muito mais fácil de ser excitado, né, da doação desse fluido e, consequentemente, da realização desse fenômeno. Algumas vezes pessoas que relatam fenômenos físicos em suas casas, né, pessoas que falam de assombrações e tudo mais, são aquelas que nem se dão conta que estão fazendo parte dessa situação. A gente leu na Revista Espírita aquele caso na França,
em que objetos começaram a ser lançados quebrando a vidraça, né? No caso eram carvão, pedras, e o espírito disse, na brincadeira, sendo ali conduzido por São Luís, para que desse a explicação a Kardec na sociedade, era uma empregada da casa, a serviçal da casa, que era uma médium de efeito físico, mas ela nem se dava conta. E quando o fenômeno acontecia, ela ficava apavorada. E aí então o espírito disse, é através dela que isso se realiza. Só que ela não sabe que tem esse potencial. Então a gente vê que com toda essa facilidade, algumas vezes nós temos ali casos de, por exemplo, cirurgias espirituais. Para acontecer as cirurgias espirituais, eu sempre gosto de trazer esses casos para aquilo que é realidade nossa. Né? Muita gente já foi em grupos espíritas para fazer cirurgias, foram ali buscar ou participar de alguma situação e tal, né? Materialização de tumores que são retirados, aquela coisa toda. Né? Minha família, por exemplo, sempre vai fazer esses tratamentos espirituais quando necessário, eu já fiz também, e certamente muitos de vocês também já foram. E ali então o indivíduo aparece no centro espírita, conversa com um espírito e diz assim, eu estou com um problema de saúde assim, assim assado, eu gostaria que me ajudasse a resolver isso e coisa e tal. Mal se dão conta de que alguns médiuns que estão presentes ali no auditório são exatamente esses que doam esses fluidos que podem ajudar na realização desses fenômenos físicos que atuam no corpo das pessoas. Ele está simplesmente ali naquela postura de silêncio, aguardando a vez dele, naquela expectativa, né? Será que vai demorar? Será que não vai? Todo distraído. E nesse momento de distração é exatamente quando acontece a sua doação. Mal se dão conta. Por isso é uma grande orientação, uma orientação bastante frequente, para que todos nós, quando estivermos ali numa reunião mediúnica, numa reunião espírita, numa palestra, num trabalho qualquer que seja, que a nossa mente seja focada, exatamente para contribuir para que aquele trabalho se desenvolva da melhor forma. Que nós podemos ou não ser ali instrumentos, né, de complemento para a realização daquele trabalho, e a gente nem se dá conta disso. Então, continua para nós aqui. Tá. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido. Vai com Deus, Nancy, bom dia. Com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido do invólucro refratário que isola esse sistema, na maioria dos encarnados, torna-as apropriada ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. E aí então falando que muitos médiuns que têm essa sensibilidade mais aflorada, que não têm essa resistência, se tornam grandes colaboradores, conscientemente ou não, mais uma vez. Assim, como um sujeito dessa natureza e cujas demais faculdades não sejam hostis à mediunização, mais facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, os golpes nas paredes dos móveis, os movimentos inteligentes e até mesmo a suspensão num espaço da mais pesada matéria inerte. Aqui vale uma consideração. Um sujeito dessa natureza, cujas demais faculdades não sejam hostis à manifestação, aqui a gente fala de um problema de saúde, de uma intenção que o indivíduo tenha, né, de uma questão moral que possa interferir nesse trabalho. Então, tirando esses empecilhos, por si só, o fenômeno se realiza então, né, ou já pode ser provocado. Tá. Com maior razão, os mesmos resultados são obtidos se, em vez de um médium, se dispuser de numerosos e igualmente bem dotados. Né? Então ali a gente pensa, né, que se por acaso um consegue fazer, mais então fica muito mais fácil. Mas é uma ressalva. Coloca para nós aqui, Erasto. Mas a obtenção desses fenômenos, a obtenção dos chamados aporte, há todo um abismo. Isso quer dizer o seguinte, que um fenômeno de movimentação de objeto, de suspensão, uma psicografia, seja lá como for, no caso ali, porque a gente lembra que a psicografia, embora seja considerado um fenômeno intelectual, se por acaso for a psicografia direta, né, ou a psicografia mecânica ou a semimecânica, a mecânica é aquela que o indivíduo não faz nada e o braço dele começa a escrever. E deve ser muito interessante. A semimecânica, ele não precisa necessariamente saber o que está sendo escrito. Casos, relatos que são trazidos para nós, que algumas vezes um médium se senta à mesa, começa então a escrever e do lado está conversando com alguém sobre um assunto que não tem nada a ver.
Quando o braço dela relaxa, ela vai perceber que folhas foram escritas ou desenhos foram feitos e ela nem se deu conta do que era. Ela sabia que o fenômeno estava sendo realizado, afinal de contas ela estava ali consciente e lúcida, mas ela não tinha noção do seu conteúdo. A semimecânica, como a gente vai estudar no futuro, é a mesma coisa. Há essa movimentação espontânea do braço, né, trazida ali, provocada por um espírito, mas o médium, de certa forma, tem consciência disso. Essa mensagem passa pela sua mente, então ele sabe o que está acontecendo. E há aquela intuitiva, onde o médium, como se ouvisse uma voz na sua mente, ele vai escrevendo por si mesmo aquilo que ele escuta, que esse é o mais comum, né, que é o intuitivo. Então, nesse caso das mecânicas e semimecânicas, se há a movimentação do braço, é um efeito físico. Só que somado ali ao intelectual, já que uma mensagem está sendo escrita. Então, de qualquer forma, tanto a psicografia, como a psicofonia, porque o espírito fala utilizando o corpo do médium, então significa que ele está movimentando aquele corpo. Então, de certa forma, é também um efeito físico, que há o intelectual pelo seu conteúdo e pela sua mensagem. De todos esses, Erasto coloca para nós que há uma diferença muito grande entre a gente considerar esses fenômenos que a gente observa por um fenômeno de aporte, que é um abismo muito grande, exatamente pela complexidade desse segundo tipo de fenômeno. Então, aqui, mas da obtenção desses fenômenos, que esses comuns que a gente viu, a obtenção dos chamados aportes, há todo um abismo. Porque nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como ainda o espírito só pode operar com um único aparelho medianímico, ou seja, com um único médium. Se uma mesa pode ser movimentada por várias pessoas juntas, no caso do aporte, um médium, um espírito, a combinação de fluidos e o fenômeno então se realiza. Bom dia, pessoal. Isso quer dizer que muitos médiums não podem contribuir simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Acontece mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito operador entrava radicalmente a sua ação. Há esses motivos que, como se vê, são importantes. Acrescentemos que os aportes exigem sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que só podem ser obtidos com médiuns muito bem dotados. Médiuns, numa palavra, cujo aparelho eletromedianímico seja bem condicionado. Essa expressão, eletromedianímico, nada mais é do que uma expressão utilizada pelo espírito para falar sobre o corpo físico da pessoa. Quer dizer, o seu corpo físico, dotado com toda a vitalidade, dotado da sua energia, dotado também de uma capacidade da realização desse fenômeno, e aí, então ele utilizou esse nome eletromedianímico, coisa que a gente não usa nos tempos atuais, mas que Kardec vai chamar a atenção depois. Que muitas vezes o espírito diz assim, né, que problema de palavras é por nossa conta, nós temos que criar as palavras certas para aquilo que vai se realizar. E de repente o espírito vem e traz uma palavra nova também. Aí Kardec dá aquela beliscada, ele diz assim, já que nós somos muitas vezes criticados pelo nosso vocabulário, então nós podemos também criticar os espíritos pelas palavras novas que eles trazem para nós, que eles introduzem nesse nosso trabalho. Em geral, diz Erasto, os fenômenos de transporte são e continuarão a ser excessivamente raros. Não preciso demonstrar por que eles são e serão menos frequentes que os demais fenômenos de tangibilidade. Tangibilidade é fazer com que a materialização de objetos, a materialização de espíritos, né? A mão dele se torna, por exemplo, se um espírito vai tentar tocar num objeto, a mão dele atravessa, exatamente pela sua densidade, pela diferença de densidade. Mas quando ele se torna ali então, quando ele se envolve com esse fluido anímico que existe, que são doados pelos médiuns, aí então a mão dele pode se tornar mais sólida, digamos assim, mais densa. E aí, então ele pode tocar um objeto, carregar alguma coisa, como a gente já viu em outros relatos, né? Ou mesmo provocar uma agressão, como também já lemos aqui num outro relato. Então, pode se tornar mais tangível. Do que já ficou dito, podeis deduzi-lo. Aliás, esses fenômenos Prontinho, voltando. Não estava não, estava gritando com o cachorro aqui. Vamos lá, continuar. Era o cachorro que estava gritando atrás, eu chamo a atenção do cachorro, estava falando assim, cuidado que eu estou falando aqui. Vamos lá. Continuando. Onde a gente estava aqui? Tá. Do que já foi dito, pode deduzi-lo pela dificuldade do fenômeno, né? Aliás,
esses fenômenos são de tal natureza que, além de nem todos os médiuns servirem para produzi-los, nem todos os espíritos também podem realizá-los. Olha só a dificuldade que é essa realização. É necessário que exista entre o espírito e o médium uma certa afinidade, uma certa analogia, numa palavra, uma determinada semelhança que permita a parte expansível do fluido perispírito do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o do espírito que deseja fazer o aporte. Então aqui o que Erasto coloca para nós é essa complexidade, né, de união desses fluidos, de combinação e tudo mais. Mas um detalhe que a gente tem que observar, porque parece, lendo aqui o que Erasto coloca para nós, aquilo que Kardec coloca também no início, um certo cerimonial, uma certa raridade no que diz respeito a quem vai fazer, como vai fazer, em que momento vai fazer. Só que, na verdade, os espíritos utilizam desses fluidos de um modo até inconsciente, como a gente já viu. Naquele relato da ata que a gente viu, né? Olha, conversem à vontade, ouçam música e tudo mais. De repente a coisa acontece. E ele fala assim, existe uma certa concentração, uma certa gravidade, coisa e tal. Só que ela acontece de certa forma, embora seja rara e realmente seja complexa, não há necessidade desse cerimonial todo, não. As coisas acontecem assim com essa simplicidade, como a gente viu no relato do Poltergeist também. As pessoas da família distraídas, de repente coisas começam a aparecer. Aquele caso que eu comentei para vocês lá do sul, daquela jovem, né, que produzia aqueles fenômenos de pedras que caíam no telhado, isso nada mais é do que transporte. E ela não tinha noção nenhuma, ela não estava concentrada, ela não era uma pessoa intelectualizada, era uma jovem que simplesmente tinha essa facilidade de ter essa doação desse fluido, e a partir dessa doação o fenômeno simplesmente acontecia. Né? Então a gente vê assim que a forma como Erasto coloca dá a impressão de que é uma coisa assim absurda. É sim, o fenômeno por si só, a sua fisiologia, vamos dizer assim, é realmente complexa. Mas eles acontecem também. Há casos, só para a gente ter uma ideia, trazendo um pouco mais aqui para o nosso presente, de rituais, por exemplo, de magia negra, como a gente viu no início, casos que já foram presenciados pela minha família, por exemplo, né, um caso de uma moça, só para vocês terem uma ideia, que trazia uma inflamação num dos seios, que era uma inflamação muito grande, que provocava nela um grande sofrimento e os médicos não entendiam o que eram. E ela foi então num centro de Umbanda, que faziam esses trabalhos de materialização, de cura, e ali então do nada se materializou um feijão brotando que saiu de dentro do seio dela. Então a gente pensa assim, mas espera aí, que coisa maluca é essa? Como é que isso pode ter acontecido? Aconteceu, o espírito sabe fazer, o médium tinha condições de fazer essa combinação, a coisa então, todos os fatores se juntaram e a coisa aconteceu. Seria mais ou menos a gente dizer assim, será que é muito complicado produzir um furacão? Ou um tornado? Que são esses dois fenômenos meteorológicos que provocam grande destruição? A gente pensa assim, será que é difícil acontecer? Sim, é muito difícil, o homem jamais vai conseguir produzir alguma coisa e tal. Basta que a gente tenha correntes de ar frio, correntes de ar quente, um relevo, uma condição, o fenômeno acontece. Então ele se torna complexo desde que não tenha ali os fatores necessários. Mas ele estando ali em condições, a coisa acontece e pronto. Isso é que é interessante. Nessas cirurgias espirituais que a gente vê que você foi num centro e de repente aconteceu um fenômeno em que você retirou do corpo da pessoa um cisto que estava ali presente, um nódulo qualquer que seja, e de repente aparece na mesa de cirurgia espiritual, digamos assim, aquele nódulo. Ele foi desmaterializado do corpo da pessoa, do paciente, foi materializado na mesa. Quer dizer, havia condições, havia médiums, havia espíritos, havia todos os fatores necessários, a coisa aconteceu. Então não é tão assim absurda como a gente imagina. Não é frequente, ele é raro. Mas ele acontece nas mais diversas situações e nas situações que são mais imprevisíveis, como a gente já viu nesses dois casos que foram trazidos. Continua para nós. Essa fusão deve ser de tal maneira que a força dela resultante se torne, por assim dizer, una. Da mesma maneira que uma corrente elétrica, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Aí fala então sobre uma experiência feita, né, com carvão mineral, que você coloca energia ali, ele produz ali uma certa claridade. Por que essa união, essa fusão, perguntareis? É que para a produção desses fenômenos
são necessários que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas das propriedades do mediunizado, porque o fluido vital, apanágio exclusivo do encarnado, deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Aqui vale só um comentário. Quando se fala sobre esse fluido vital, de que nós somos dotados, nós encarnados somos dotados, os espíritos necessitam deles para a produção de certos fenômenos. Mas estudar fluido vital por si mesmo, lá no início do livro dos médiuns, nós temos ali um capítulo que fala do fluido vital, quem pode doar e coisa e tal. Mas a pergunta é, para que ele serve e de que forma que ele é utilizado na produção de certos fenômenos? De que modo que ele pode ser utilizado de um modo terapêutico junto ao mundo espiritual? Nós lembramos sempre que o choque anímico, por exemplo, que é esse choque que muitos espíritos sentem ao terem contato com essa matéria animalizada, com esse fluido vital, serve para que eles despertem. O espírito desencarnou, não sabe que está desencarnado, vai até uma reunião mediúnica, entra em contato com o médium de incorporação, como a gente conhece popularmente, e aí então o espírito percebe que ele é diferente daquele encarnado. Porque ele sente aquele contato e diz assim, mas por que eu sou diferente dele? Aí então veio o esclarecimento dizendo, porque ele está encarnado, dá então esse tipo de fluido que ele tem e você não está. Aí então ele desperta e começa aquele processo terapêutico de aceitação. Há casos, por exemplo, em que espíritos que estão tão afetados no seu perispírito pelas lesões, pelas perturbações que acabaram sofrendo, que esse contato anímico faz com que ele comece então a retomar o equilíbrio. Então, no caso, o fluido animalizado, ou esse fluido vital, é utilizado nos tratamentos, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões terapêuticas, nos fenômenos físicos, numa série de utilidades. Que aí, oportunamente, a gente vai voltar a estudar. Mas, normalmente, a gente aprende sobre o fluido vital, do que ele é feito, onde ele se encontra e coisa e tal. E a gente acaba se esquecendo de pensar em qual é a utilidade que ele tem. Quando esse fluido vital deixa de animar aquele corpo físico, significa que ele se tornou um cadáver. Quando uma planta se torna seca, ela foi cortada e se tornou seca, significa que ela não tem mais vitalidade, ela não tem vida. Ou seja, ela não está impregnada com esse fluido. Então somente nós encarnados, nós que estamos ligados à matéria, temos esse fluido. Exatamente para poder fazer com que essa matéria se torne animada. E a gente possa, através dela, interagir com o mundo físico. Um animal, por exemplo, um cachorro, tem ali o seu princípio espiritual, que a gente vai estudar um pouco mais para frente sobre isso. Está ali vinculado a um corpo físico, esse corpo dele está animalizado. E então, estando animalizado, significa que o espírito consegue envolver aquele corpo, ou se conectar a ele e fazer com que o cachorro corra, com que o cachorro lata, faça qualquer coisa. Sem esse fluido ele não pode. Então mostra para nós que somente nós encarnados podemos. Para que o espírito vai ter um fluido vital se ele não se encontra preso à matéria? Então ele não possui mais. Mas pela sua forma de pensar, pelas suas características de densidade do seu perispírito, pela sua conexão com o mundo físico, o choque, o contato com esse fluido produz nele determinados tipos de efeitos. Que para nós é algo absolutamente natural, mas que para ele não é. Então, no caso desses fenômenos, há a necessidade da doação desse fluido. Só então, continua aqui Erasto, ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente desconhecido para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Né? Então aqui a gente tem, nesse caso, o que existe no nosso ambiente que a gente não conhece. Quando a gente fala sobre a física, quando a gente fala sobre a química, nós somos capazes de detectar até mesmo gases que se encontram aqui próximos a nós, que fazem parte aqui do nosso mundo. Mas, como eu comentei com vocês há um tempo atrás, hoje nós temos aparelhos que medem campos eletromagnéticos. E até brinquei, né, que nós temos ali celulares, desses qualquer coisa, iPads, iPods, e nós temos ali também smartphones e coisa e tal, que você baixa um aplicativo da internet, que ele mede campos eletromagnéticos. Aí você ativa esse programa, você executa o programa e você começa a aproximar das tomadas, da televisão, dos rádios, e você percebe uma oscilação naquele medidor. Se você coloca numa mesa no meio do nada, ele está num determinado padrão. Se você aproxima ele de uma tomada elétrica da parede, ele já muda o seu padrão. Então, na verdade, ele funciona, né, medindo essas irradiações à nossa volta.
quando a gente fala sobre televisores, quando a gente fala das próprias ondas eletromagnéticas produzidas ou captadas pelos celulares, pelos rádios, pela corrente elétrica à nossa volta, essa energia que está aqui do nosso lado, para nós ela se torna completamente inútil no que diz respeito a tocar a nossa sensibilidade, já que a gente não percebe a sua existência, mas que para os espíritos se torna, né, um campo. Não, eu vou parar por aqui, filhinha, depois a gente continua, é muito grande. Mas que para os espíritos se tornam ali um tipo de elemento que pode ser manipulado e utilizado de uma forma bastante interessante. Então, quer dizer, nós não temos essa... Embora nós registremos a existência, se você pega seu celular agora e liga para alguém ou atende o celular, isso significa que essas correntes eletromagnéticas estavam do seu lado o tempo todo. Só que elas utilizaram, então, elas foram captadas por um aparelho que tem possibilidade de recebê-las e interpretá-las como imagens, como sons, ou seja lá como for. Então essas energias eletromagnéticas das mais diversas frequências estão à nossa volta e a gente não se dá conta. Para os espíritos isso tem um grande efeito. A luz do Sol, por exemplo, nada mais é do que uma energia. Nós captamos porque ela é calor. Mas essa energia pode se transformar em som, em imagem, em movimento, em calor, seja lá como for, né? Então isso mostra para nós que só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente desconhecido para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Então, naquela época, havia uma grande dificuldade de falar sobre ondas eletromagnéticas. Mas nós aqui, exatamente, né, o próprio nosso planeta gera esse campo eletromagnético, tanto que se não fosse por esse campo, nós já teríamos morrido aqui todos queimados pela força das tempestades solares. Né? Então os nossos polos geram essas energias também. Por isso, então, naquela época não se conhecia, mas hoje a gente pega a ciência, nós temos conhecimento desses gases, temos conhecimento dessas matérias que estão à nossa volta. Falam hoje de palavras difíceis como neutrinos, como matéria escura, como isso, como aquilo, né? Matéria que existe no espaço que nós ainda não entendemos, mas que para os espíritos estão aí. O tempo todo, bastando apenas ser manipulados dentro das condições apropriadas e produzir então esses tipos de fenômenos. O detalhe interessante que a gente vai continuar no nosso próximo encontro é quando se fala sobre a ideia do transporte desses objetos. Porque Erasto traz a seguinte consideração: não é que você transporta um objeto ultrapassando a matéria, é que você deixa ele invisível, você tira as suas características que podem ser captados pela nossa visão, você o leva a um determinado ambiente e depois você faz ele ser visível de novo. Então você precisa, por exemplo, dentro dessa visão de Erasto que ele colocou para nós, de uma porta aberta para o espírito entrar com esse objeto e depois fazer com que ele se torne visível. A ideia de um objeto atravessar a parede, na visão de Erasto, já não é compatível, por exemplo, com as pesquisas de Ernesto Bozano. Porque ele falava exatamente isso, que foi observado, por exemplo, a gente vai ler depois, que um determinado galho, um ramo, foi passado por dentro de uma mesa. Ou os filmes que a gente vê hoje, como, por exemplo, aqueles espíritos no caso Ghost, que a gente já falou dele várias vezes, né? Quando o espírito ultrapassa pela porta, vocês lembram, né? Que ele passou a ser através da porta. Então, se um espírito passa através da porta, um objeto que foi ali desmaterializado poderia também ultrapassar aquela porta? Erasto diz que não. Ernesto Bozano, pelas suas pesquisas, diz que sim. E outros também espíritos falam sobre isso também, que isso é possível. Então a gente vai tentar fazer uma comparação para chegar a essa conclusão, como de fato acontecem esses fenômenos. E eu espero que a gente não fique muito preso a ele, né, porque é apenas uma parte, um objeto de estudo para todos nós, mas que ele não é frequente no nosso dia a dia, né, então assim a gente não precisaria se debruçar durante tanto tempo em torno dele, né, mas como ele está aqui presente, a gente vai ler e fazer essas comparações. Pessoal, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Podemos encerrar por aqui. Né, falei para vocês que a gente ia fazer a leitura, mas infelizmente não foi possível. Podemos encerrar por aqui então? Lembrando mais uma vez que